Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma live da série Só Mais Uma. Hoje com um tema bem especial sobre educação sexual e a nossa convidada é a Cibele Alves, que é terapeuta sexual. Tenho certeza que esse assunto que ainda é um tabu, né, que a gente ainda tem muitas coisas a serem quebradas. Eu tenho certeza que esse bate-papo vai esclarecer muita coisa e vai ser muito legal. Então sejam todos bem-vindos a essa live. Espero que vocês curtam e preparem as perguntas. A Cibele já está chegando aqui. Olá, sejam bem-vindas. Oi, Olá, tudo bem? tudo bom e você? Tô bem, graças a Deus. Bem ansiosa para o nosso papo. Ah, eu também, vai ser bem gostoso. Você está conseguindo ver aí que eu tentei uma luz aqui, mas acho que tá essa hora a luz não favorece aqui em É, casa. ela tá meio em cima, assim, tô pegando meio de cima, mas tá tudo certo, dá pra enxergar direitinho, assim. Ah, então tá bom. Tá bom? Ops. Acho que agora melhorou, né? Sim, Vou agora colocar um filtrozinho, né? Porque essa hora ninguém. Aí, ó como fica melhor. Aê! Maravilhosa! Muito mais apresentável, né? Amo, muito maravilhosa. Gostei. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Ah, E então, você? estou Como bem está com também. a criança na quarentena, né? É um grande desafio, né? Eu com um pequeno, você com dois. Olha, Nossa, nem me fale. é É, realmente. a gente tá aprendendo e descobrindo que é literalmente ser mãe 24 horas, né? É verdade, é verdade. A gente está vivendo Não tá agora o fácil. que os nossos avós viveram, né? Pois é, exatamente. Só que com um agravante a mais, eu acho, viu? Porque a gente ainda brincava na rua, né? Com os nossos É, avós, ainda podia brincar na rua. Agora a gente não sai para nada, né? Nem exatamente. visitar o amiguinho não pode. Então, É verdade, é tá verdade. tenso, tá complicado. Mas se Deus quiser, tudo isso vai passar e sairemos mais fortes. É o que eu espero. Pois é, eu também acho. Acho que a gente estava conversando sobre isso, né? Nada é por Sim. acaso. Então, alguma coisa a gente há de aprender com tudo isso, né? Tem Exatamente. jeito. Bom, bora, vamos lá? Vamos, opa. Então, deixa. É, Primeira coisa que eu queria saber, assim, se é como que foi sua trajetória, assim, como que você, para quem não, né, não conhece, a C, ela tem um Instagram que chama Que Tabu é Esse, certo? isso. Que fala sobre dá dicas, na verdade, para os pais na orientação, né, orientando os pais em relação à sexualidade das crianças. Porque às vezes a gente tem aquela velha ideia, né, de que esse assunto não é para criança. E a gente Uhum, deixa de blindar os nossos filhos contra os abusadores, né? Que estão aí. Não adianta dizer que não existe, eles estão aí, infelizmente. Então, a Cielo faz exatamente. esse trabalho lindo e eu queria saber como que você chegou nisso, assim, como que você decidiu focar o seu trabalho como terapeuta para as crianças e com esse foco, assim, né, específico. Uhum, tá. Então, só voltando um pouquinho, né, na minha história, eu trabalhava numa consultoria em recursos humanos. É, acabei assim, o mundo vai dando tantas voltas que eu acabei indo para a área de marketing dentro dessa consultoria, né, apesar de não ser a minha formação. E aí, quando eu engravidei, eu comecei a entrar em contato com um mundo completamente diferente do meu. Eu já estava
querendo fazer uma transição de carreira, porque eu sempre quis trabalhar mais com pessoas, não que eu não trabalhasse na consultoria em recursos humanos, mas eu queria trabalhar de uma outra forma, fora de organizações. Então eu já estava querendo fazer, mas eu ainda não tinha me encontrado muito bem. E aí quando eu engravidei, eu entrei num universo assim, paralelo, porque eu comecei a fazer yoga para gestantes, e aí eu descobri o parto humanizado, comecei assim, a descobrir uma série de coisas que foram atraindo muito a minha atenção. E aí, nesse processo da gravidez e da preparação para o parto, porque eu decidi que eu queria um parto natural, humanizado, então, passando por todo esse processo, eu comecei a entrar em contato muito com a minha sexualidade, né? Eu tinha já um projeto com uma amiga, a gente fazia alguns bazares de lingeries, na verdade, em datas específicas, mas que era meio que um bico, assim, né? A gente conhecia um fornecedor de lingeries e aí de vez em quando a gente fazia esses bazares com essas lingeries. Então eu já meio que comecei a ter contato com mulheres com essa questão do corpo, então elas pediam, porque eu preciso que realce, né, um sutiã que realce um pouco mais, enfim, aí a gente foi para esse universo. E aí durante esse processo da gestação, eu entrei muito em contato com a minha sexualidade. Depois do meu parto, isso foi muito latente para mim. Eu achava que eu era super bem resolvida, né, com a minha sexualidade, com o meu corpo, e eu fui descobrindo que não era bem assim, né, que tinha um universo ali muito além que eu não conhecia. E como eu já tinha esse projeto em paralelo com essa minha amiga, eu comecei a ir em feiras eróticas. Eu falei, bom, vamos entrar nessa área de cabeça, né, vamos começar a pesquisar, né, mais informações, buscar o que pode ajudar a melhorar a sexualidade das mulheres, não só uma lingerie bonita, né, como é que a gente pode ir nisso a fundo. E aí eu me apaixonei, né, por essa área, e aí nessa mesma época eu comecei a estudar muito, então eu fiz vários cursos de consultoria em sexualidade, em educação sexual, mas muito focada para mulheres. Uhum. E aí nessa época eu abri um sex shop, e eu comecei a fazer muitos eventos, então fazia chá de lingerie, né, o encontro de amigas. E aí, nesse trabalho, eu conversava muito com mulheres. E, assim, 99% das mulheres que eu recebia na minha loja, ou que eu fazia esses eventos, traziam questões muito fortes da sexualidade, muitos traumas às vezes, e aí buscavam assim, produtos milagrosos, sabe, que fossem fazer com que aquela mulher sentisse prazer, porque ela não conseguia mais pensar em nenhuma outra possibilidade. E aí, resultado é que a minha loja não vingava, porque eu não conseguia indicar um produto, né? Porque eu falava, não, você precisa de terapia sexual, você precisa rever a sua sexualidade, não é um produto que vai te ajudar. E aí eu, enfim, não vendia nada, né, na loja. E aí eu comecei a perceber que, assim, todas essas questões da sexualidade, a grande maioria, estavam relacionadas com a infância. Então, era uma falta de educação sexual na infância, eram abusos sexuais sofridos na infância, eram sempre questões que aconteciam na infância e que se perpetuavam para a vida adulta. E aquilo começou a martelar muito na minha cabeça. Eu falei, gente, não é possível, né? Assim, o que está acontecendo? Que ninguém chega ali nessas crianças, a gente espera para remediar, né? Por que a gente não pode prevenir? E aí eu comecei a ficar muito interessada nesse assunto, aí eu fui fazer a pós-graduação em terapia sexual. Durante a pós-graduação eu conheci um professor maravilhoso que trabalha com prevenção de abuso. E aí ele me indicou um programa que é fantástico, que é o Claves, né? Que eles trabalham exclusivamente com prevenção de abuso. E aí eu falei, eu preciso conhecer isso. E aí eu comecei a me envolver e fazer cursos relacionados. E aí eu decidi que eu ia migrar a minha carreira para esse trabalho de educação sexual. E aí, como até comentei com você, a minha ideia, na verdade, eu não atendo crianças e adolescentes, né? Eu trabalho com pais para que eles consigam desenvolver nessas crianças uma educação sexual saudável. Muitas questões do abuso sexual, por exemplo, são coisas que, assim, os pais não conseguem prevenir porque eles não sabem, né? Eu até fiz um vídeo no
no meu Instagram recentemente falando sobre negligência, né? Porque muita gente fala assim, ah, não é possível que os pais não perceberam, né? Ah, É isso é negligência maravilhoso da mãe. E esse assim, na vídeo. verdade, a maioria dos pais não sabem o que fazer para prevenir o abuso sexual, porque a gente tem ainda na nossa cabeça que abuso sexual é uma coisa que está muito distante, né? A maioria das pessoas não gosta nem de falar sobre esse tema, porque é muito pesado, né? Sim. Eu falo que eu sempre fui assim, né? Quando eu chegar numa roda de conversa, alguém falar de abuso sexual, ai, Deus me livre, bate aí na madeira, muda de assunto, porque é um assunto muito pesado. Então a Sim. gente não quer falar sobre isso, né? Só que quanto menos a gente fala, menos a gente enxerga. E mais próximo da gente ele tá. Né? Às vezes a gente acha que é uma coisa que só acontece muito distante da gente, que só acontece na periferia, com pessoas que não têm, de repente, uma instrução como a gente, né, julga ter, quando na verdade isso não existe. Né? O abuso sexual, ele é, eu digo que é o mais triste das democracias, porque ele está presente em todas as classes sociais, raça, etnia, tudo, assim, né? A E gente às não vezes consegue ele, dizer, ah, tal classe sofre mais, né? sim, e ele vem Isso não muito existe. velado também, né? Não, Muito, muito. muito velado, Desculpa. principalmente para as crianças, assim, né? Porque ainda o adulto ele pode se encorajar aí, denunciar, enfim, ele tem mais acesso à informação, mas a criança ainda tem a ingenuidade de talvez acreditar que isso é normal, de que tá tudo bem isso acontecer, né? Então, Sim. é muito interessante. Esse vídeo que você comentou foi um dos tópicos que eu anotei aqui, porque você usou muito o exemplo do coronavírus, né? Tipo, a Isso. pessoa. O que é negligência, né? Se eu sei que eu tenho que usar máscara e eu saio sem máscara, eu tô sendo negligente. Mas e se eu sair sem querer, eu cocei o olho, peguei a doença e as pessoas. Além de você ter que lidar com a doença, você ainda tem que lidar com o julgamento de falar, tá vendo? Pegou, por causa disso, né? E é isso que acontece às vezes com. Meu Deus! Isso acontece, eu acho que não só em relação ao abuso sexual, como tudo na maternidade, assim. Né? Porque se a criança faz uma birra no meio do shopping, sempre vai ter aquele que não tem filho e fala: Nossa, se fosse meu filho, nossa, tinha dado uma Jamais farei surra. isso. Se eu fosse meu filho, É, mas jamais que bateria assim, que daria esse chilique, se jogaria no chão. A gente tem muito isso, né? De julgar. muito. Demais. E a gente tem uma questão que é assim, eu brinco, né? Eu sempre falo assim, eu era uma mãe perfeita até meu filho nascer, né? Porque é sempre, porque meu filho não vai Maravilhoso. fazer isso, meu filho não vai fazer aquilo, nasceu, ferrou, né? Acaba com todas as nossas teorias. E aí, Exatamente. você tem esse julgamento dessa pessoa que não tem filho, e você tem o julgamento da pessoa que tem filho e age diferente de você. Né? Sim, Porque a gente acha que só o nosso jeito de educar é certo, né? Que sim. só o nosso filho vai ser né, bem educado e tudo mais. Então, eu até hoje mesmo indiquei um livro na minha página, que é um Eu livro vi. sobre vergonha. Porque quando a gente fala de abuso sexual, principalmente, quando a gente fala de educação sexual em geral, mas só para você ter noção, o abuso sexual, a gente estima que menos de 10% dos casos são denunciados, né? Isso porque muitos casos os pais nem ficam sabendo. Eu recebo mulheres de 30, 40 anos que sofreram abuso na infância e que até hoje as mães nem desconfiam, né? Nossa, Nem sequer desconfiam e muito provavelmente vão morrer sem saber. Né, sim. porque não tem coragem de contar para a família. Então, desses casos que não são denunciados, muitos é porque a criança não conta e muitos é porque ela conta. Só que normalmente, assim, os casos de abuso recorrentes, os casos mais graves mesmo de abuso, acontecem dentro de casa, né? Acontecem, sempre é o pai, é o tio, é o avô, né? Sempre assim, pessoas muito próximas. E aí, quando a criança conta, quando a criança denuncia, primeiro, para o adulto, né, para a mãe, para o cuidador, é muito difícil acreditar na criança, porque normalmente é uma pessoa da sua confiança. E aí eu sempre gosto de brincar assim, tem gente que fala assim, mas que absurdo, como é que a mãe não ouviu essa criança, né? E aí eu digo assim, então é fácil você falar assim, era o irmão dela, né? Agora imagina o seu irmão, o seu, esse que você conhece, que nasceu, que cresceu com você, imagina se o seu filho, seu primo, seu, né, sobrinho fala assim, então, olha, tia, ele fez isso comigo.
né? Isso muda completamente de figura, porque quando a gente vê isso distante, é muito fácil a nossa reação, né? Ah, imagina, eu ia denunciar na mesma hora. Tá, mas e se fosse o seu irmão? Né? E se fosse o seu marido? E se fosse o seu pai? Se fosse aquela pessoa que você confia plenamente, que você admira, porque normalmente é essa pessoa. Né? O abusador, para que ele consiga abusar das crianças sem ser denunciado, ele precisa de uma imagem social muito boa. Então, assim, é claro que existem as exceções, é claro que existem abusadores que são violentos, que são agressivos, mas muitos casos são pessoas que têm uma imagem social acima de qualquer suspeita. Né? Então, é uma pessoa que é muito bacana, que ajuda todo mundo, que é super legal, né? Que, poxa, é tão prestativo, poxa, mas ele ajudou minha família quando eu mais precisei. Né? Normalmente é essa pessoa. E aí, quando a criança denuncia, é a palavra da criança. Que é só uma criança, né? Que é só uma criança que mente, que inventa. Né? Contra essa figura deste adulto. Né? Então, é muito complicado quando a gente fala de denúncia ao abuso sexual, primeiro por essa questão, segundo porque a vergonha é enorme quando a gente fala de abuso sexual na família, porque você não pensa só no trauma da criança, mas você pensa em tudo que essa família vai passar quando esse abuso for denunciado, né? Porque o que as pessoas vão dizer, né? Porque vão julgar essa mãe que não viu, como ela não percebeu, né? Que estava acontecendo isso dentro de casa. A vergonha da própria mãe, como eu não percebi, como isso aconteceu aqui embaixo, a culpa é enorme. Então, assim, tem uma série de coisas que envolvem o abuso sexual. Eu digo sempre que, assim, o abuso sexual, ele envolve os 3 pilares mais sensíveis da nossa sociedade, que é a família, a criança e o sexo. Né? São 3 coisas assim, que são muito delicadas, muito sensíveis. Então, a gente não pode olhar para o abuso sexual como o senso comum olha hoje, né? Que é uma coisa, ai, que absurdo, imagina, isso nunca aconteceria, eu teria percebido, como que essa mãe não denunciou? Não é tão simples assim. Né? Se fosse tão simples assim, a gente não teria hoje, né, números tão absurdos de abuso sexual, né? Tantas crianças passando por isso. Sim. Então, é muito complexo. Né? Então, por isso que é mais fácil a gente remediar. Né? É mais fácil a gente remediar do que ter que lidar com todas essas questões. Sim, e esse remediar-se, eu acho que também a gente enfrenta um problema. Por justamente o sexo ser um tabu, né? Ser algo que ainda é muito difícil, justamente porque a gente viveu numa... Eu, por exemplo, eu cresci e meus pais nunca falaram de sexo pra mim. Eu comecei a ter contato com esse assunto na escola, né? Na adolescência, que aí começa aquela bagunça, assim. Então, porque os meus pais mesmo não me trouxeram informação. Porque, e é totalmente compreensível. Porque eles não receberam também. Porque eles também não receberam, né? A gente não pode dar aquilo que a gente não tem. Então, eu lembro, eu acho que eu cheguei a comentar isso com você, que a primeira pessoa que foi falar comigo foi o meu irmão mais velho. Né, o Leandro, que veio falar comigo sobre menstruação. E eu queria morrer. Se eu tivesse, acho que se eu pudesse jogar uma bomba ninja na hora e sumir, eu teria feito isso. Porque eu me lembro da cena, assim, ó, eu tava dentro do carro e ele tenta... E eu via que também ele tava incomodado de tratar daquele assunto comigo. Mas ele queria me proteger de alguma maneira, né? Ele queria me trazer informação de alguma maneira. E assim, hoje eu percebo isso, mas na época isso era muito difícil para mim, assim. E eu confesso para você que por muito tempo o sexo realmente é um assunto que, por exemplo, a gente se conheceu através da Aline, uma amiga minha, que fez um curso com você. E ela estava comentando que ela tinha que falar sobre alguns assuntos, e aí a gente começou a falar, mas gente, como que a gente vai falar sobre isso, né? Porque a gente não teve ninguém que falasse disso com a gente. Então eu não sei nem por onde começar. E eu tenho muito uma questão, assim, muito uma dúvida, que né? Hoje eu tento fazer tudo diferente com o Benjamin. Só que eu tenho muito... eu não sei se eu tô agindo certo, entende? Se eu tô sendo permissiva demais e, tipo, uma mãe aberta demais. Tipo, nossa, uma mãe super... que legal essa mãe. Ou uma mãe que tá, tipo, trazendo informações que talvez não sejam necessárias para ele, você entende? Tipo, até mesmo em relação ao corpo, assim.
Na minha casa, nunca ninguém ficou pelado um na frente do outro, alguma coisa desse tipo. E aí tem muito esse negócio da questão do corpo, né? Do ver o corpo. Então, eu não sei se a gente tem que expor ou se não tem que expor, se isso tem que ser algo normal, se não tem algo normal. O que você poderia falar, assim, de trazer essa luz para as mães que passam, talvez, por esse mesmo, né? Uhum. O que que eu falo? Do que eu falo, né? O que eu vou para meu filho? Tem 5 anos, eu não faço a mínima ideia. De como falar, né? Então, Tita, olha só, uma coisa que é fato, assim, a gente vai errar, né? A gente vai errar sempre, porque nós somos, né, pais e a gente erra o tempo inteiro. Uma série de coisas a gente faz errado, né? Outro dia eu até comentei com uma amiga que foi muito engraçado, porque nessa quarentena eu assisto desenho o tempo inteiro, porque eu não posso assistir um filme que eu quero, porque meu filho tá aqui do lado, e aí eu preciso ver a classificação do filme toda vez. E ele tá nessa fase de, é livre, é para 10 anos, essa eu não posso. E aí um dia ele tava aqui comigo e aí a gente começou a assistir, tava passando na TV como se fosse a primeira vez. Aí eu vi que era livre. Eu falei, vamos assistir esse filme aí, chega de desenho. E coloquei, né, como era livre, e deixei lá assistindo. E aí teve um momento do filme que o personagem fala assim, eu não lembro exatamente como que era a história, mas ele estava contando que ia se encontrar com uma moça, e aí a menina fala assim para ele, e você vai deixar ele acariciar o seu piu-piu, fez assim. Aí ele pegou e falou assim, como assim, mamãe, não entendi. E o cara é veterinário, né? E eu lá assistindo o filme, filho, piu-piu, pintinho, né, sabe? Filho da galinha. Então, ele é veterinário, é isso. E continuei assistindo. Daí, na hora eu parei assim, eu falei, meu Deus, como assim? Tipo, eu, mãe, sexóloga, trabalho com educação sexual, como é que eu dou uma resposta dessa pro meu filho? Só que eu falei, cara, eu não tô afim de explicar isso agora. Tipo, deixa eu assistir meu filme, sabe? Então, assim, a gente vai fazer coisa errada porque a gente faz na maternidade. Isso é normal. A gente tá aprendendo a ser mãe junto com os nossos filhos, né? A gente tá aprendendo ali na prática. Só que quando a gente fala de sexualidade, a gente tem um medo de errar, assim, gigantesco. Né? Poxa vida, quantas vezes meu filho come batata frita em dia que não era para ele comer? E eu falo, putz, nossa, que mãe, né? Que eu tô dando batata frita hoje. Mas tá bom, amanhã ele vai comer direitinho, no resto da semana ele vai comer legumes e verdura. Então, assim, se a gente conseguir, na maior parte do tempo, né, acertar, poxa, é isso que vale. E é isso que acontece na maternidade como um todo. E é isso que vai acontecer na educação sexual também. Vão ter alguns momentos que a gente vai errar. Né? A gente vai, às vezes, falar uma informação talvez errada ou talvez fora de hora. Isso vai acontecer, mas não é isso que vai traumatizar essa criança, né? Vai ser a forma como a gente vai lidar com essa sexualidade no dia a dia. Né? Então, quanto menos tabu a gente coloca sobre o tema, mais tranquilo fica lidar com isso, né? Quando é constrangedor para a gente falar sobre aquilo, a criança vai perceber. Né? As crianças, elas sentem quando aquele assunto é incômodo, quando aquele assunto é indigesto, né? Igual você está falando de nudez, né? Poxa, aqui em casa todo mundo fica sem roupa, porque tudo bem, a gente se sente bem. Agora, se eu não me sinto bem, não dá para querer forçar essa situação. Não dá para eu querer forçar ficar sem roupa na frente do meu filho, porque eu acho que isso vai educá-lo. Não, se isso não for uma coisa natural para mim, não vai ser bacana para a criança também, sabe? Precisa ser algo que... Por isso que eu sempre digo assim, não adianta se querer educar sexualmente seu filho enquanto você não se educar sexualmente primeiro. Né? Primeiro, trabalha essas questões em você. O que incomoda você? Por que é tão difícil para você falar sobre isso com seu filho? Então, trabalha essas questões em você, que aí com o seu filho isso vai acabar fluindo. Né, normalmente. É a mesma coisa da alimentação, né? Não adianta você querer que seu filho coma verdura e legumes se você come batata frita todo dia. Né? Então você precisa melhorar a sua alimentação para que a criança também veja e aprenda através do exemplo. É a mesma coisa quando a gente fala de sexualidade, né? Eu tenho... Não, pode falar. Desculpa. E você que senão eu não paro de falar. Imagina, mas é tudo muito pertinente. Mas você teria alguma, sei lá, alguma dica para nós, pais que estamos aqui assistindo, assim, de coisas que são básicas, que devem ser tratadas até para que a gente blinde os nossos filhos contra o abuso sexual? Tá, eu vou, inclusive, amanhã eu vou lançar um workshop que fala sobre
esses aspectos de prevenção, né? Quais são Eu trabalho 15 pilares, na verdade, de prevenção à educação sexual. E muitos desses pilares não estão necessariamente relacionados com o corpo, né? Com essa questão sexual, digamos assim. É muito mais da questão do relacionamento com os pais, né? Da confiança que aquela criança tem nos pais, na própria autoestima que ela consegue desenvolver, né? E lidar de forma adequada com o corpo. Muitas vezes você pode não ter essa liberdade, né? Se sentir a vontade de ficar sem roupa perto da criança, mas mostra para ela que o corpo é natural. Né? Então, assim, se você não quer que o seu filho homem veja você, mulher sem roupa, coloque para ele, de repente, vídeos no YouTube de infantis, né, livros, traga conteúdos que mostre isso para ele. Né? Se de repente para você isso não é tão tranquilo, né? Se você não acha que é normal, né, ficar sem roupa ali para ele, não tem problema, mas mostra para ele que isso é normal, né? Que tudo bem, que a menina tem um corpo diferente do menino, né? O que é privado do que é público, né? Então, mostrar que assim, certas coisas a gente faz na frente das pessoas, outras coisas a gente não faz. Né? Então, quando a gente começa a trabalhar essas questões, e principalmente trabalhar assim, consentimento com a criança, o que ela pode, o que ela não pode. Então, mesmo quando você está ali junto com a criança, nunca deixar que ela toque as suas partes íntimas, né? Ensinar para ela que isso não é normal. Né? Não é normal uma criança tocar as partes íntimas de um adulto. Né? Assim como um adulto não pode brincar nas partes íntimas de uma criança. Ele pode limpar, pode higienizar, mas não brincar, né? Não mexer ali. Né? Então, tem uma série de coisas que a gente pode ir fazendo com a criança que quando não é natural para a gente ou trabalha isso ou busca outras ferramentas, né? Porque não adianta forçar uma situação. Se é algo que não é natural para você, não adianta você querer forçar, porque aí vai ser ruim. Eu tenho exemplos de casos, né, de mulheres que sofriam abuso na infância e me falavam, minha mãe sempre conversava comigo e falava que isso não pode. Mas eu não via a hora dessa conversa acabar, porque eu sabia o que ela queria saber, eu sabia que eu não ia contar e eu queria que a conversa acabasse logo. Né? Porque é como você me falou do seu irmão, né? Que assim, ele te falou de forma super constrangida, você ouviu de forma super constrangida, a mensagem chegou, beleza, mas não era um assunto que aconteceu livremente, né? E de forma natural. Porque Sim. foi algo que você sentiu o constrangimento dele para falar. Né? E é isso que acontece na educação sexual também. A gente tem uma pergunta aqui. O que você acha sobre tomar banho junto com o filho? É uma boa pergunta, porque o Ben, eu sempre tomei banho junto com ele. Como se só eu e ele, era muito mais prático eu ir dar um banho nele, eu tomar banho e chamar ele para dar banho e a gente já sai todo mundo junto de lá. E só que agora ele tá crescendo, né? Assim, isso é uma posição meio que minha, assim. Eu não tenho problema Uhum. de me vestir na frente dele, nem nada dessas coisas. Mas o tomar banho junto com ele, eu meio que cortei. Então hoje eu dou banho nele, depois dele de banho tomado, aí eu tomo o meu banho. Isso, o que você acha sobre isso? Então, eu acho que os pais tomarem banho junto com os filhos, eu acho super saudável. Ah, Né? Eu acho que assim, eu acho que você melhora, inclusive, melhora não, né? Porque é isso, depende da relação. Mas eu acho que é um momento muito bacana dos pais com os filhos, porque é um momento que muitas vezes a gente brinca no banho, então eu acho que é mais um momento de você né, criar esse laço aí entre os pais. Agora, de novo, se isso é natural para os dois. Por que eu acho legal o banho? Porque quando a gente toma banho junto com a criança, primeiro, você de forma, né, através do exemplo, você mostra para ela o que é certo e o que é errado. Então, quando o meu filho está no banho comigo, ele sabe como a gente age. Né? Ele sabe como que eu limpo ele sabe como que eu toco nas partes íntimas dele, ele sabe que eu não vou deixar ele tocar nas minhas partes íntimas, porque são íntimas. Então, ele aprende ali qual que é o contexto daquele banho. Isso eu acho extremamente saudável, porque quando ele estiver junto com uma outra pessoa que talvez tenha outras intenções, ele sabe o que é normal, ele sabe o que é permitido. Então, ele vai saber
que aquilo não é assim que se faz, né? Se alguém quiser agir de uma forma diferente, ele vai saber. Então, eu acho extremamente saudável tomar banho com os filhos. Legal. Eu não acho que tem idade para isso. Eu acho que, assim, o banho tem que acontecer junto enquanto for legal para os dois. Né? Quando a criança chegar numa fase, igual meu filho acabou de fazer 6 anos, ele está agora numa fase que ele não quer mais tomar banho com a gente. Ele não liga de eu estar no banheiro junto, mas ele não quer mais tomar junto. Ele quer tomar sozinho e aí eu só fico falando, lavou isso, lavou aquilo, ele não quer mais. Então a gente tem que respeitar, né? A gente precisa respeitar a criança quando ela não quiser mais o banho. A gente tem que se respeitar quando a gente não se sentir mais à vontade para esse banho. Então, eu acho que assim, é tudo muito saudável desde que seja bacana e natural para os dois. Né? Quando a criança não quiser mais, a gente respeita. E quando a gente também não se sentir mais à vontade, a gente tem que respeitar. Mas dito isso, se você sentir à vontade até os 30 anos de tomar banho junto, pode tomar, que não tem contraindicação. Bom saber, que bom. Me sinto, assim, é legal quando a gente ouve isso de uma profissional, assim, né? Porque é o que você falou, a gente não vem com manual, né? A gente não faz ideia, assim. A Aline colocou inclusive, aqui... assim, desculpa, só te cortando, Tita, só falando um pouquinho do banho ainda, tem muitos pais que falam assim, mas eu tenho um casal, e aí eu não deixo meu filho, homem, tomar banho mais com a minha filha, menina, quando chega em determinada idade. Uhum. De novo, assim, isso vai surgir das crianças, né? A gente não precisa dizer assim, olha, quando chegar aos 7 anos, o menino não pode mais tomar banho com a menina. Isso vai surgir. Né? A menina vai se sentir constrangida de tomar banho com o menino vai tomar banho, vai se sentir constrangida. Vai chegar uma fase que isso vai acontecer. Eu acho que quando a gente causa isso, quando a gente diz assim, olha, chega agora, vocês não podem mais tomar banho junto. Assim, eu conheço uma série de pessoas que têm isso, mas eu acho tão estranho que até hoje eu não consigo entender que do nada eu tive que parar de tomar banho com meu irmão e era tão legal, era tão gostoso. Então eu acho que tudo que a gente assim força cria mais tabu sobre o assunto. Sim. Né? Deixa de ser natural. A Aline colocou aqui, né, que a filha dela perguntou pra ela o que é perder a virgindade. Quantos anos ela tem? Eu acho que ela tem 7 ou 8. Ela tem 6, acho que fez 7, ou vai fazer 7, acho, ou fez 7. E aí, tem uma frase no seu Insta que diz, não precisa rezar a missa se ela só quer saber o nome do padre. Mas aí ela foi bem taxativa, né? Ela tem 6 anos. Ela foi bem taxativa, tipo, a pergunta dela foi essa. Tá. E aí? Então, vamos lá. Qual é a primeira coisa quando a criança faz uma pergunta, né? A gente entra em desespero de querer responder rápido. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é assim, por que ela quer saber isso? Né? Aonde ela viu? É claro que a gente tem que tomar muito cuidado, você não vai chegar assim, mas por que você quer saber isso? Né? Uhum. A entonação, a forma como a gente responde, às vezes fala mais do que a própria resposta em si. Então, o que a gente precisa entender dessa pergunta? Primeiro, aonde ela viu isso? Mas, né, onde que você viu isso, filha? Quem te falou de perder a virgindade? Né, da onde veio isso da cabeça da criança? Só essa pergunta já vai dizer um monte de coisa. Né? Depois que ela disser isso, aí a gente pode perguntar, o que você acha que é perder a virgindade? Né? O que você imagina que seja? Né? Então, quando a gente começa a sondar com a criança, a gente começa a descobrir exatamente o que ela quer saber. Né? Eu brinco que assim, a criança ela tem várias pecinhas ali do quebra-cabeça. Ela está começando a montar. A gente precisa entender qual é a peça que ela quer. Né? Porque às vezes a gente dá um monte, joga todas as peças ali, meu Deus, ela fica perdida. Eu posso dar um exemplo disso? Claro. Que isso me trouxe uma clareza, assim, eu nem era mãe na época. Eu estava fazendo um curso na época, e o meu professor, ele estava dando um exemplo, eu nem lembro porquê, mas era um curso de palhaço e tal, e ele estava falando sobre algum assunto e linkou sobre isso, que ele tem um filho, e na época era pequeno, e perguntou para ele, pai, de onde que eu vim? Aí ele olhou para a esposa na época, né? Desligaram a televisão, sentaram com a criança.
Aí falaram, olha, a mamãe tinha metade do Matheus, aí eu tinha outra metade, aí através do amor a gente se uniu. Ele contou uma história, assim, tipo, aí através do amor, aí você foi não sei das quantas e foi gerado, parará, parará. Só que ele só teve essa ideia de perguntar o que aconteceu depois que ele fez depois de todo o ritual que ele e a esposa criaram. Aí ele fez, mas por que que você quis saber disso? Por que que você quis saber isso? Aí ele falou, não, porque meu amigo da escola veio de Maceió, queria saber de onde eu vim. E aí, a gente morreu de rir, então ele falou justamente disso, tipo, pergunte antes para você saber o que você vai responder, né? Porque Mas é às vezes a isso, criança né? quer saber uma coisa tão simples e você, tipo, tá dando para ela muito mais do que ela, na verdade, quer saber, A né? gente às vezes se prepara muito, né, para isso. Eu lancei até um e-book essa semana no meu Instagram, gratuito para quem quiser baixar, falando sobre isso, né, sobre as perguntas das crianças. E aí muitas pessoas me perguntaram assim: "Ah, mas eu achei que ia ter ali algumas perguntas e dicas de resposta". E eu não gosto disso, de dicas de resposta. Primeiro porque quando a gente dá dica, se eu falo assim, olha, seu filho perguntar isso, você responde isso, a gente quebra todas essas outras informações que são muito importantes. Não dá para eu responder uma coisa se eu não sei exatamente o que ele quer saber, né? Então, se eu vou direto na resposta, sem fazer essa investigação antes, né, é isso que você falou do filho do seu amigo, né? Ele fica lá, poxa, mas né, tá bom, eu não vim de Maceió, eu vim da onde? Né, você cria na criança uma coisa confusa, você não responde o que ela quer saber, e aí você se torna um mau respondedor, né? Porque eu brinco assim, que a criança ela elege quais são as pessoas que vão ser os respondedores oficiais, né? Porque ela vai perceber quem tem mais habilidade para falar sobre aquilo, né? Como ela percebe tudo, né? A criança sabe, meu filho sabe exatamente o que ele pode perguntar para a mamãe e o que é melhor ele perguntar para o papai, porque o papai vai dizer sim e a mamãe vai dizer não. Então, como ele quer, ele vai perguntar para o papai. Então, eles já vão percebendo isso, né? O que eu pergunto, essa pessoa vai responder exatamente aquilo que eu quero ou não. Então, a gente precisa fazer primeiro essa investigação com a criança, porque às vezes a pecinha que falta ali do quebra-cabeça dela é tão... eu vou te dar um exemplo do meu filho. Uma época eu apresentei para ele Mamonas Assassinas. Né? Ele estava cantando uma música, eu falei, seu filho, ouve essa música. Ele amou, se apaixonou por Mamonas. E aí tem umas letras meio, né? Putz, por que eu fui apresentar isso para ele? E aí um dia ele ouvindo, ele falou assim, mamãe, o que é suruba? Eu fiz a mesma pergunta pro meu pai. Do suruba. E aí, assim, na hora, a gente estava ouvindo. Então eu sabia que o que ele queria saber era porque a letra falava, né? Fui convidado para matar o suruba. E aí ele queria saber o que era suruba. Eu falei, filha, é uma brincadeira de adulto. É brincadeira que só adulto faz. E acabou, foi o suficiente, porque ele só queria entender o que era que o moço da música foi convidado para fazer. Então ele não O meu, queria detalhes. o meu pai respondeu para mim, é um tipo de samba. A gente tava no Essa foi carro, ótima. aí tu foi convidado? Eu falei, pai, o que é suruba? Ele, um tipo de samba. Mas ele falou tão assim, certo daquilo, que eu falei, ótimo, tipo, um Tá tipo de bom. Vamos dançar uma suruba? Né? Você falou para um amigo seu. pior é Né? que eu falo assim, né? Pai, me convidaram pra um samba, acho que eu vou pra uma suruba, então. Eu vou lá. É, Mas é isso, assim, se a gente entende o contexto, nesse momento, né, meu filho, você não quer detalhe da suruba, né? Não é isso. Ele só quer entender ali, né, onde o moço da música está indo. É só isso. Então, se a gente consegue entender o que a criança exatamente quer saber, fica muito mais fácil perguntar. Né? Até porque, assim, quando a gente vê a idade da criança, às vezes ela até quer saber, né, com mais detalhes aquilo, mas quando a gente consegue perceber a idade dela, fica mais fácil da gente responder. Porque, assim, se hoje ele me perguntar o que é suruba, hoje com 6 anos, provavelmente essa resposta não vai mais funcionar. Porque aí ele vai querer, mas como assim? eles Mas fazem uma. como é essa brincadeira? Porque vai evoluindo. E aí a gente tem que entender isso de acordo com a idade da criança.
Quando a criança passa dos 5 anos, a gente já pode falar mais detalhes da relação sexual em si. A criança já pode saber, assim, que o sexo é o encontro do pênis com a vagina. Só que com essa idade, a gente vai falar isso, mas a gente não vai dar foco nisso, porque não é isso que é o importante nesse momento. Eu acho que ela... Eu acho não, né? A gente tem estudos que dizem isso, que já é uma idade que ela pode saber essas informações, mas a gente vai dar ali um outro foco. A gente vai falar sobre o relacionamento, a gente vai falar sobre o amor, a gente vai falar sobre o carinho, sobre o consentimento, né? Sobre duas pessoas que se amam, que se gostam. A gente nem precisa falar de amor, mas a gente pode falar sobre, né, o desejo, sobre a vontade de estar junto. A gente vai dar esse foco. A gente não vai dar o foco na questão biológica do sexo. Né? E a gente espera a criança perguntar, ou a gente já tem que se antecipar e tipo, filho, ó, tá na hora de você saber sobre algumas coisas? Ou não? Então, se a criança sente que determinado assunto é indigesto na família, pode ser que ela nunca pergunte. Né? E aí, assim, eu sempre digo assim, a gente não espera a criança perguntar para educar. Né? A gente não espera a criança perguntar para falar, olha, agora você tem que arrumar sua cama, agora você tem que estudar. Né? A gente educa, a gente não espera isso. E a educação sexual é a mesma coisa. A gente não precisa esperar. Quando a gente começa a tornar esse assunto natural dentro de casa, né? Então, né, essa questão da nudez, essa questão do corpo, né, do consentimento, né, de ninguém pode fazer com você o que você não queira que o outro faça, a questão do segredo, né, de como lidar com essas questões do segredo. Quando a gente começa a tornar isso natural dentro de casa, a pergunta pode surgir, aí legal, quando surgir a gente fala. Quando não surge, tem uma fase ali, que é, né, a partir dos 6 anos, mais ou menos, que a criança ela entra num período de latência, né, da sexualidade. Nesse momento, pode ser que ela não pergunte. Né, ela talvez não tenha interesse sobre isso, porque o foco dela está em outra coisa. Só que esse é um momento que é legal ela saber. Então é um momento que é legal a gente mostrar vídeos, a gente trazer livros, né? Tem livros que eu gosto muito, e aí a gente tem que respeitar. Por exemplo, essa semana eu sempre gosto de comprar livros novos, né, que falem sobre educação sexual. E aí essa semana eu comprei um livro novo, que eu ainda não tinha lido. E aí eu li o livro e tal, e aí eu chamei meu filho para ler com ele. E o livro chama De Onde Vêm os Bebês. Ou De Onde Viemos. Eu não lembro exatamente qual que é o nome do livro. E aí eu peguei o livro e falei, vamos ler, filho. Só que eu já li para ele vários livros sobre esse assunto, né? E aí ele chegou, daí ele, eu não quero ler não. Eu falei, tá bom. E aí eu comecei a ler sozinha. E aí eu falei, nossa, olha isso que legal, que ele fala do ovo que a gente come da galinha. Daí ele, eu quero ler então. Aí ele sentou e começou a ler comigo. Depois que passou essa parte, e que aí ele percebeu que ia começar a falar da fecundação, né, dos bebês mesmo, e da relação sexual, então ele não quis mais. Ele falou, não quero ler. E aí tudo bem, né? E aí eu não vou forçar, porque a gente precisa respeitar a criança, a gente traz a informação. Ele não quer, tudo bem. Então, daqui a algumas semanas, eu vou esperar um pouco, eu vou trazer esse livro de novo, né? E aí pode ser que ele também não queira de novo, e tudo bem. Então, assim, o que a gente precisa sempre mostrar para a criança é que, assim, eu estou aqui disposta a te dar informação. Então, quando você quiser essa informação, eu estou aqui, né? Quando a gente espera ela perguntar, a gente não criou esse canal aberto, né? Então, é legal que assim, a gente vai disponibilizando, olha filho, olha esse vídeo aqui que legal, né? Tem alguns, a gente tem que tomar muito cuidado com vídeos, né? Assim, pesquisar, mas tem muita informação legal de prevenção ao abuso para criança, tem alguns videozinhos bem bacanas, eu até quero trazer mais isso. Você posta esses... Então, eu quero trazer mais no Insta, eu tenho postado pouco. Eu trago ele nesses desafios, né, no desafio de 7 dias, no workshop, mas eu até quero trazer mais eles no Instagram, porque tem muitos canais legais que falam sobre isso. E aí, quando a gente começa a trazer, olha isso, olha aquilo, e a gente vai... Pode ser que um dia ele não queira ver, pode ser que no outro dia ele se interesse. Então, assim, a informação tá ali, tem que estar disponível, né, para ele. Mas respeitando o interesse também, né? Sim. E quando a criança começa a se tocar, que é normal, né? Você acha que é o momento da gente falar sobre isso, falar sobre o que
né? O que está acontecendo. É, porque às vezes eu já passei por situações assim e conversei, mas é realmente assim, é uma situação que você não sabe se você está acertando ou não, né? Uhum. Essa questão do toque, né, que a gente fala que é masturbação infantil, mas na verdade não é a masturbação, né, é só a manipulação ali, né, da região genital. A criança percebe muito cedo que aquela região dá prazer, né, que é uma região gostosinha de mexer. E tudo bem, né? Eu acho que assim, é até saudável que a gente nomeie isso para ela, que a gente fale, filha, é gostoso mexer aí, né? Porque às vezes isso também se torna uma culpa, né? Quando a gente não diz para ela que aquilo é uma região prazerosa, que ela vai sentir prazer. Aliás, quando a gente fala de prevenção de abuso, é muito importante também a criança saber isso, porque muitas vezes no abuso sexual vem a culpa, porque a criança sente prazer. E aí ela se culpa, ela tem vergonha de contar, porque de alguma forma ela acha que ela é culpada daquilo, porque ela gostou. Né? Então, quando a gente deixa claro para ela que sim, é uma região prazerosa, né? Mas a gente tem que explicar sobre privacidade. E aí a gente vai ver a idade da criança. Tem criança que começa essa manipulação muito cedo, né? Tem criança que, assim, logo que desfralda, 2 anos, 2 anos e meio, já começa a mexer, e aí já começa a ver que é gostosinho. Então, nessa idade, a gente não precisa explicar muita coisa, mas a gente precisa dizer para ela, do mesmo jeito que a gente não deixa a criança ficar enfiando o dedo no nariz, né, é a mesma coisa, a gente fala assim, filho, é gostosinho, é legal mexer aí, mas isso não é uma coisa que a gente faz na frente das pessoas, isso a gente faz só quando a gente está sozinho, né, e ninguém mais faz isso com você, só você que pode mexer aí, né, só você que pode brincar aí, eu digo. Eu gosto muito de fazer essa diferença do brincar e do mexer. Porque mexer, às vezes a gente mexe, a gente limpa, a gente passa pomada quando precisa. Então, fazer essa diferença do que é higienizar para o que é brincar, né, para o que é mexer ali na região, é importante ela saber a diferença do toque. Né? Então, assim, é gostosinho, mas olha, só você que pode brincar aí, tá? Ninguém mais brinca desse jeito. Né? Isso você só faz quando você estiver tomando banho, quando você estiver no banheiro, quando você estiver no seu quarto sozinho. Você sabe que eu até gosto de contar essa história que o meu filho, ele começou muito cedo. Né? Ele tinha uns 2 aninhos, assim, logo que ele se desfraldou, ele já ficava ali mexendo. E aí a gente sempre falava, filho, isso é só quando você estiver no seu quarto, só quando você estiver sozinho. E aí tinha a hora que ele entrava no quarto dele e falava assim, mamãe, não vem aqui. Não vem aqui, tá bom? Não é pra você vir. Sim. E eu falava, tá bom, filho. Às vezes ele até falava, não vem porque eu tô mexendo no meu pipi. Eu Sim, falava, para tá você ver bom, a filho. ingenuidade. Então, Aqui em casa também começou isso muito cedo. E às vezes acabava acontecendo, tipo, de você chegar na sala e ele tá assistindo televisão e ele tá fazendo isso. Então eu tentei, tipo, justamente falar, filho, isso não é uma coisa que a gente faz assistindo televisão ou na frente das pessoas, né? Então, por exemplo, às vezes na frente da minha mãe, às vezes na frente da outra avó, sabe? Então eu tentei mostrar pra ele que realmente essas coisas. E a minha maior preocupação foi, tipo, na hora, a minha maior preocupação foi, tipo, você alguém fez isso em você? Tipo, como que você descobriu isso? Sabe assim? Olha, isso ninguém pode fazer em você. Alguém já fez isso em você? Ele falou, não, fui eu que inventei. Aí eu falei, ufa. não, isso é super natural e é super saudável. O que não é natural, o que a gente tem que tomar cuidado e ficar de olho, é assim, tem coisas que a criança vai fazer porque ela vai começar, é meio que instintivo, né? A gente tirou a fralda, então era uma região que ficava ali 24 horas coberta com aquela fralda. De repente ele se viu sem aquilo. E aí quando ele começa a mexer ali, ele fala, opa, é gostoso mexer aqui, né? Ele E me disse aí isso, é gostoso. é isso, ele vai Ele falou que faz descobrir. coceguinha, faz coceguinha. Então, ele percebe o prazer, né? A criança vai perceber. Agora, tem certas coisas que a gente tem que ficar de olho assim, poxa, isso, eu brinco sempre que assim, a criança ela não mente, né? A criança fantasia sobre aquilo que ela conhece, ou que ela já viu em algum momento, ou que ela já ouviu em algum momento. Então, se a gente começa a perceber que a criança está fazendo certas brincadeiras que são inadequadas, por exemplo, ele mexer no pipi, mexer na pepeca, é uma coisa do
próprio corpo que ela está sentindo. Agora, quando a gente começa a perceber assim, bom, a criança começou a fazer um tipo de brincadeira, ou ela quer, de repente, falar, mamãe, quero que você toque desse jeito no meu pipi, ou que você coloque o dedo, né, no buzico, ou qualquer coisa desse tipo, que a gente começa a entender assim, poxa, será que ela teria capacidade para pensar nessa ideia sozinha? Né? Às vezes tem criança que assim, na própria brincadeira começa a denunciar coisas, né? Então às vezes a menina, né, às vezes brincando com a Barbie, com Ken, e aí começa a colocar os dois ali num movimento meio estranho. Então esse tipo de coisa a gente tem que observar, que às vezes não é um abuso, mas às vezes ela está assistindo um filme que não é apropriado para a idade dela, né? Às vezes ela viu alguma coisa, né? Às vezes na internet alguém mostrou alguma coisa. Então, quando a criança começa a trazer coisas que dificilmente ela pensaria sozinha, aí a gente começa a gente precisa investigar. Né? Mas quando é algo que é do corpo, né? A gente sabe, a hora que a gente se toca, ali, é gostosinho, ela vai descobrir isso sozinha. Tá. Né? Agora, o resto, a gente só tem que ficar de olho nisso. Assim, é algo natural. Por exemplo, a criança querendo se beijar, né? Há duas crianças querendo beijar na boca. Poxa, ela convive com casais que beijam na boca, ela vê isso nos filmes. Então é normal que ela queira reproduzir. Né? Agora, se ela quer fazer algo que está muito além do que a gente considera normal e que ela vê no dia a dia, aí sim a gente precisa começar a investigar com a criança. Tem uma pergunta aqui falando que só os meninos que se tocam ou meninas também? Não, meninas também. A grande diferença é que, assim, a menina, ela é muito mais podada do que o menino. Né? O menino, primeiro porque o menino é natural ele se tocar, mesmo que não seja no sentido de prazer. Porque o menino, logo que ele desfralda, ele aprende que para fazer xixi ele tem que segurar no pipi. Então, para ele, tocar no seu pipi é a coisa mais natural do mundo. Ele faz isso várias vezes no dia. Né? Ele segura o pipi para fazer xixi, ele chacoalha o pipi na hora de fazer xixi. Então, fazer movimentos com o seu pipi é muito normal. A menina não. A gente ainda tem uma série de restrições quando a menina vai no banheiro, né? Você tem que pegar papel higiênico. Não põe a mão direto na pepeca. Põe no papel higiênico porque é sujo. Né? Então, a gente já traz esse conceito de que é sujo, de que é feio, porque ela tem que fechar a perna. Né? Você está de vestido, fecha a perna. Então, essas mensagens que a gente vai passando para a menina no decorrer da vida, vai inibindo ela de fazer esses próprios toques no corpo. Né? Muitas vezes a forma como que a mãe lida com o menino, quando ele começa a se tocar, é muito diferente da forma que a mãe lida com a menina. Né? Tira a mão daí, sua mão tá suja, né? Isso é feio, fecha as pernas. E aí a gente vai inibindo esse toque. Tanto que quando a gente chega na adolescência, o menino é super comum para ele já tem ali uma intimidade enorme com o corpo, e a menina já chega na adolescência cheia de tabus, né? Porque ela já passou ali a infância inteira ouvindo que ela não podia tocar direto na própria pepeca, porque era sujo, porque era feio, porque tinha que fechar as pernas. Então, todas essas mensagens a gente já vai passando na infância. Né? Normalmente, a menina já chega na adolescência com uma série de repressões e de questões relacionadas ao corpo diferentes do menino. Que até nessa fase já começa, né? Tem que pegar todos. Deixa ele no banheiro, é assim mesmo, é normal. A menina não, né? A menina não pode demorar no banho como o menino demora. A gente já começa a fazer essas diferenças nessa fase, né? Não à toa, mulheres têm questões sexuais muito mais complexas do que os homens. Não que os homens não tenham, mas as mulheres costumam ter muito mais por conta de toda essa repressão, né? Essa educação sexual inadequada. Sim, né? Durante a infância. Uma pergunta aqui, né? Minha filha fica com vergonha quando vê adultos se beijando. Isso é normal? É normal, porque eles... eu não sei qual é a idade da sua filha, mas normalmente, quando a criança chega ali mais ou menos nos 6 anos, ela começa a desenvolver o senso de pudor dela. Então ela vai começando a perceber, né, tanto que até as perguntas começam a mudar. Né? Às vezes até deixam de ser feitas, porque ela começa a perceber ali, ter esse senso de pudor, de ficar sem roupa, né? Tanto que é por isso que eles começam a não querer mais tomar banho com a gente e tal. E quando a gente fala de beijo, né? Quando a gente fala de cenas sensuais, né? De cenas mais eróticas, isso
a gente sente a excitação dessas cenas, e as crianças também sentem, né? Por mais que não seja uma questão hormonal. Mas elas sentem isso também, tanto que a gente até brinca, às vezes tá passando um filme, alguma coisa, tem uma cena, você olha pra criança, a criança tá com aquela carinha assim, né? Meio meio envergonhada, né? Porque ela começa a sentir, né, a sensualidade que envolve isso. Então é normal que a criança sinta isso, e eu acho que é até saudável, porque realmente é algo de muita intimidade, que tem essa questão da sensualidade envolvida, não dá pra gente querer falar que, né, mostrar para a criança que aquilo é algo muito corriqueiro, que acontece o tempo inteiro. Não, é algo especial. Né? O beijo é algo especial também, que acontece quando duas pessoas se gostam e tem esse desejo. Então, é um ato mais sensual e que é bacana que a criança entenda como tal, né? Para que não se torne uma coisa muito banalizada. Tem muita gente que é contra, né, o selinho dos filhos, né? E eu vou confessar que, assim, por algum tempo eu achava isso normal aqui em casa, e eu dava selinhos no meu filho. Hoje eu já não acho que é bacana, né? É Hoje eu já mesmo, eu dou não selinho no meu filho. faria. Porque aí a gente começa banalizar uma questão, né, que é do selinho, quando a gente não dá selinho em todo mundo quando a gente é adulto, né? A gente tem uma pessoa especial que merece esse selinho, né? E aí eu acho que a gente às vezes banaliza isso na infância, quando a gente beija a criança, até porque eu comecei a perceber isso inclusive no meu filho. Eu dava selinho nele, então ele começou a querer dar selinho na minha mãe, querer dar selinho na minha irmã, né? Porque era uma forma de carinho. E aí a gente banaliza o beijo. Né? Até porque a boca também é uma parte íntima, a boca também é uma região privada, né? Não é qualquer pessoa que pode beijar a sua boca, né? Então isso é uma mensagem que a gente também transmite para a criança. Então, assim, eu confesso que eu fazia isso com o meu filho, mas hoje eu já não acho que é bacana, né? Com o meu mais novo, por exemplo, eu já não faço, porque eu já acho que a gente passa uma mensagem que não é muito legal. Poxa, bom saber que você era, eu já vi polêmicas em torno disso, mas assim, não havia pensado por esse lado, né? Se vão dar 8 horas, Sério, gente, como passa rápido. passa muito rápido, muito Tá rápido. bom o papo, tá gostoso. Eu simplesmente amei. Eu confesso pra você que eu tenho, tipo, 1 bilhão de perguntas dentro de mim ainda, que fica, tipo, você quer saber mais, né? Me manda todas, que aí eu vou tentando gravar vídeos no IGVT, postar, me manda que aí eu vou... Porque normalmente, assim, a sua dúvida é a dúvida de muitas pessoas, né? Ótimo. Normalmente é um assunto que gera muitas dúvidas, né? Então Sim. é muito legal ouvir essas dúvidas, até para eu conseguir entender como que eu posso ajudar mais, né? Ai, Como que o legal. meu trabalho pode ajudar. Vou te mandar assim todas. Eu Manda, pode simplesmente mandar. amei. Você é uma simpatia. Ai, obrigada. Todos os seus cursos você coloca ali no Kitabuense, né? Tudo ali você Isso, divulga por ali. na verdade, assim, para ser bem sincera, eu tô começando a fazer coisas online agora, porque eu tinha uma certa restrição por uma questão de não ter habilidades com internet, mas muitas coisas eu acabava fazendo palestras e encontros presenciais que não estão mais acontecendo, e eu tenho percebido o quanto a internet é muito bacana, porque a gente consegue atingir um número muito maior de pessoas, né, no sentido de levar informação. Então agora que eu estou começando a divulgar mais cursos e atendimentos, que é o que eu faço, né, de forma online, né, online. Então amanhã eu vou lançar esse curso, que aliás até eu vou adiantar para vocês, esse primeiro curso que vai ser online, eu vou disponibilizar ele gratuito para 5 pessoas. Então vai ser um número bem restrito de pessoas, mas ele vai ser gratuito, justamente por ser o primeiro online, para eu checar como é que vai ser tudo isso, porque eu gosto desse olho no olho e, né, dessa troca de informações ali que a gente faz no presencial, no calor humano. Então eu preciso ver como é que vai ser isso ainda nesse online. Então amanhã eu vou lançar esse curso, esse workshop, mas eu lancei também recentemente um site, aí todas as informações estão lá, tudo que precisar pode me mandar mensagem.
que eu, como eu puder ajudar, eu estou super à disposição. E eu adorei o convite. Ah, Né? ó, já pediram Agradecer a repeteco Aline, aqui, você pediu viu, né? pra Já gente. pediram parte 2. Ah, a gente faz. Opa, eu tô aqui, super à Fechou. disposição. Ai, amei. É... Aí eu queria mandar um beijo para a Aline, que apresentou a gente. Sim. Agradecer, porque eu adorei o convite, foi muito gostoso. Eu sou suspeita, né? Porque eu sou super apaixonada por esse tema, então qualquer oportunidade que eu tenho para falar, eu tô aqui, tô Ai, falando. maravilhosa. Olha, Você então vamos percebeu que eu pensar gosto de nessa. falar, né? Ah, e eu também, minha filha. Eu, se deixar, a gente faz uma palestra, nós duas aqui, de 4 horas, tranquilamente. Pois é, o Instagram não deixa, né? Ele Não é deixa, mal ela só tá com educado. 25 segundos. Então, ó, Eita, então tá. foi um prazer. Muito obrigada Beijo. novamente. E vamos pensar nisso, então, de fazer uma parte 2 aí, pra gente trazer mais Vamos. informação, que é A muito gente importante. faz. A Tá gente faz. certo. Obrigada, viu, pelo convite. Imagina. Beijão para você e pro seu baby. Pra você também. Um beijo, sua linda. Tchau, pessoal. Beijo, tchau, Obrigada pela tchau. presença em todos aí. Muito, muito obrigada.